Quando o relógio avança em direção a 9 de fevereiro de 2025, mergulhamos mais uma vez nas dinâmicas sempre mutáveis entre a Federação Russa e a Ucrânia. Imagine isto. As linhas de frente estão vivas com tensão e turbulência, estendendo-se a oeste da cidade de Kurashu até a vila de Dekin. Aqui, a 105º da divisão russa avança implacavelmente, embora lentamente, com manobras estratégicas que capturaram parte do norte. O 102º Regimento Russo se destaca como uma força formidável, garantindo estradas ao norte da N1, marcando um ganho estratégico para a Rússia, à medida que quase 500 metros de território em direção ao sudoeste mudaram a seu favor. Apesar disso, a invasão de Dekin tem um alto custo, com soldados russos no solo sofrendo perdas significativas. Relatórios sugerem que contornar o assentamento pelos flancos pode oferecer uma vantagem mais tática, mas o comando militar permanece firme em uma abordagem direta. Enquanto isso, do outro lado do rio Vovcher, a paisagem permanece largamente inalterada entre Andreev e Konchev-Chernko, com confrontos persistentes. Em Andreevka, esperam-se possíveis mudanças na frente, mantendo a situação dinâmica e imprevisível. Agora, aventuremo-nos mais ao norte de Andreevka, onde a 90ª Divisão Russa lançou ataques visando o forte Oblast Dnipropetrovsk, após sua recente captura de Novo Andreevka na semana passada. Os objetivos militares estão focados na vila de RBNE, onde as tropas russas já fizeram incursões significativas. Unidades motorizadas penetraram na parte sul do assentamento, marcando um ganho considerável com objetivos estratégicos em mente. O avanço russo aqui cobriu até 1,75 quilômetros em direção ao oeste, marcando uma mudança na linha de frente. A vila de Sribne agora está quase capturada, com apenas 5 assentamentos restantes entre as forças russas e a fronteira do Oblast de Dnipropetrovsk. Estas vilas, Sapuídia, Preobragenka, Bordamvka, Treuske e Garishov, estão agora na mira, enquanto o exército russo busca capturá-las nas próximas semanas, preparando o palco para batalhas intensas ao redor da cidade de Pakrovsk. No flanco direito da Ucrânia, a situação se mantém firme, e o flanco esquerdo permanece silencioso sem novos desenvolvimentos. Ao saltarmos para o rio Jerebets, as áreas ao redor das cidades de Krimina e Liman estão fervilhando de atividade. A 141ª Divisão Russa concentrou seus esforços aqui, visando a vila estrategicamente importante de Kodiaze. Localizada a oeste, Kodiaze se encontra em uma posição precária no mapa, enquanto as tropas russas navegam por terrenos abertos e florestas, avançando 1,25 km nestas áreas arborizadas. A infantaria russa está lentamente ganhando terreno nas faixas florestais ao noroeste, embora sua presença permaneça incerta. Por agora, esta área é uma zona cinza, com a infantaria russa ocupando florestas fronteiriças perto de Bilarivka. O avanço russo continua em direção ao sudoeste, com até 750 metros garantidos. A pequena vila de Bahorivka, com sua paisagem deserta, não está mais sob controle ucraniano, enquanto unidades russas buscam estabelecer uma posição e então potencialmente assaltar a vila de Mirne. Aqui a linha de frente mudou mais uma vez, marcando novos ganhos para as forças russas que continuam seu ataque a oeste do rio Cherebs. Seu objetivo final parece ser a abordagem estratégica em direção a Lan, localizada ao sudoeste. Num movimento surpreendente, soldados ucranianos relataram ataques russos em Yampolivka, situada no lado oposto do rio Jerebts. Alegadamente, unidades russas entraram na vila com suporte motorizado, provocando conflitos dentro de alguns edifícios. O resultado destes confrontos permanece a ser visto nos próximos dias. Enquanto recontamos os últimos desenvolvimentos ao longo da frente russo-ucraniana, a noite foi marcada por um dramático ataque de drones ucranianos em território russo, envolvendo aproximadamente 75 drones. O Ministério da Defesa da Rússia relatou a interceptação de 70 drones ucranianos, muitos dos quais tinham como alvo as regiões de Rostov, Volgograd e Astrakhan. No entanto, nem todos os drones foram interceptados, quando um incidente ocorreu em uma refinaria de petróleo
pertencente ao grupo Lukoil, na região de Volgograd. Esta refinaria, anteriormente alvo de ameaças ucranianas, está situada na parte sul de Volgograd. Vídeos de testemunhas oculares capturaram o momento em que um incêndio eclodiu nas instalações, oficialmente confirmado pelas autoridades. No entanto, a extensão dos danos permanece incerta. Durante o ataque de drones, o aeroporto de Volgograd enfrentou um fechamento temporário. Um rápido olhar no mapa de informações de incêndio da NASA revela pontos vermelhos perto da refinaria, indicando incêndios em 2 locais. A refinaria de petróleo em Volgograd, mais uma vez, suporta o impacto dos ataques de drones ucranianos. Embora a extensão precisa dos danos seja desconhecida, espera-se que atualizações sejam fornecidas nos próximos dias. Além disso, as forças ucranianas conseguiram atingir uma planta de processamento de gás natural no Oblast de Astrakhan. Esta instalação, localizada perto do delta do Volga, ao norte da cidade de Astrakhan, é de propriedade do conglomerado russo Gazprom. Testemunhas compartilharam vídeos capturando as consequências do ataque, mostrando chamas engolfando parte da planta. As autoridades locais confirmaram que a instalação foi impactada, embora não tenham sido relatadas vítimas, e não havia ameaça imediata à população. Esforços para extinguir o incêndio estavam em andamento, com relatórios oficiais indicando danos a um sistema de processamento de condensado de gás. Em retaliação, as Forças Armadas russas lançaram seu próprio ataque aéreo contra a Ucrânia, empregando 71 drones de ataque, incluindo os modelos Shahed 136. Apesar dos esforços ucranianos para interceptar esses drones, derrubando 38 deles, o ataque infligiu danos em várias regiões, incluindo Sumy, Kharkiv e Cherkasy. As consequências desses ataques permanecem envoltas em mistério, pois nenhum dos lados divulgou informações detalhadas sobre vítimas ou a extensão dos danos. Em um evento trágico, a Força Aérea Ucraniana anunciou a perda de um piloto de 24 anos, Ivan Bolatov, cujo jato Su-27 caiu em território ucraniano. A causa da queda permanece incerta, embora blogueiros militares russos afirmem que ele foi abatido por uma cadeia de combate russa Su-35 usando um míssil Arar R-37IM a uma distância de 130 quilômetros. Essas alegações ainda não foram verificadas de forma independente. Enquanto isso, um incidente abalou a capital russa, Moscou, quando um artefato explosivo detonou em um complexo residencial de elite, ferindo 5 indivíduos. Uma das vítimas permanece em estado crítico na unidade de terapia intensiva. Entre os feridos está Arman Sarkisian, chefe da Federação de Boxe de Donetsk. Sarkisian, que fundou um batalhão voluntário chamado Arbat em 2022, esteve ativamente envolvido na guerra russo-ucraniana do lado russo. O ataque levanta questões sobre possíveis motivações, com especulações apontando para um possível envolvimento ucraniano ou conflitos internos dentro da elite russa. Alguns blogueiros russos ecoaram esses sentimentos, sugerindo que o ataque poderia ser resultado de lutas internas pelo poder. No front diplomático, há notícias das mesas de negociação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou recentemente sobre as negociações em andamento, envolvendo ambas as partes russas e ucranianas, observando que o processo está progredindo bem, com uma reunião agendada para ambos os lados mais tarde naquela noite. Trump enfatizou um progresso significativo nessas discussões e expressou uma disposição dos Estados Unidos para trocar ajuda militar por metais raros, já que a Ucrânia possui depósitos substanciais de recursos valiosos como lítio e titânio. De acordo com um relatório da Reuters, citando 2 fontes anônimas, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram propostos como locais potenciais de reunião para Trump e o presidente russo, Vladimir Putin. Ambos os países mantêm relações relativamente favoráveis com Trump e Putin, tornando os locais plausíveis para uma reunião inicial entre os 2 líderes. Além disso, o jornal ucraniano New Voice relatou que o enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, deverá visitar a Ucrânia em meados de fevereiro. Esta visita marcará seu primeiro encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
De acordo com o jornal, Kellogg entrará na Ucrânia algum tempo após 11 de fevereiro e então seguirá para a Europa para mais negociações, eventualmente participando da Conferência de Segurança de Munique. Nesta conferência, Trump, juntamente com o vice-presidente JDV, deve participar. A conferência está programada para ocorrer de 13 a 16 de fevereiro, fornecendo uma plataforma para discussões-chave sobre questões de segurança internacional. Esses desenvolvimentos apresentam um quadro complexo do conflito russo-ucraniano, com dimensões tanto militares quanto diplomáticas se desenrolando em tandem. À medida que a situação continua a evoluir, é crucial manter-se informado e engajado. Se você achou este relatório informativo e útil, considere dar um joinha, se inscrever e compartilhar este vídeo com amigos e conhecidos. Seu apoio é inestimável enquanto nos esforçamos para trazer as últimas atualizações das linhas de frente e além. Fique ligado para mais insights e análises, e junte-se a nós novamente amanhã à noite para outra atualização. Até lá, tenha uma noite agradável. À medida que continuamos a navegar pela intrincada teia do conflito russo-ucraniano, é essencial reconhecer as implicações mais amplas que esses eventos em desenvolvimento têm no cenário global. As discussões recentes sobre potenciais encontros diplomáticos na Arábia Saudita ou nos Emirados Árabes Unidos destacam a dança intricada das relações internacionais. Ambas as nações, com seus laços geopolíticos únicos, podem servir como terrenos neutros para discussões entre o presidente Trump e o presidente Putin. Tais reuniões têm o potencial de reformular alianças e estratégias, oferecendo uma centelha de esperança para a resolução em meio às tensões em andamento. A potencial troca de ajuda militar por metais raros entre os Estados Unidos e a Ucrânia representa um movimento estratégico que pode ter impactos de longo prazo na economia global e nos equilíbrios militares. À medida que os países disputam recursos como lítio e titânio, que são críticos para avanços tecnológicos e aplicações militares, essas negociações sublinham a natureza multifacetada dos conflitos modernos, onde economia, tecnologia e poder militar se entrelaçam. Em meio à diplomacia de alto risco, as histórias humanas no terreno permanecem lembranças pungentes do custo do conflito. O trágico acidente envolvendo o jovem piloto ucraniano Ivan Bolatov serve como um lembrete claro dos sacrifícios pessoais suportados por indivíduos pegos no fogo cruzado. Sua perda, como muitas outras, pinta um quadro vívido do custo humano da guerra, estendendo-se além das estratégias geopolíticas para tocar as vidas de inúmeras famílias e comunidades. O incidente explosivo no complexo residencial de elite em Moscou adiciona outra camada de intriga, refletindo o potencial de conflitos internos dentro da Rússia. À medida que as autoridades investigam as motivações por trás do ataque, a possibilidade de conflitos internos dentro da elite russa, como sugerido por alguns blogueiros, não pode ser descartada. Tais dinâmicas internas podem influenciar o cenário geopolítico mais amplo, adicionando complexidade a uma situação já intrincada. Ao nos aprofundarmos nessas narrativas, a resiliência e determinação das pessoas envolvidas são ao mesmo tempo inspiradoras e sóbrias. De estrategistas militares e diplomatas aos cidadãos comuns da Ucrânia e da Rússia, todos desempenham um papel neste drama em desenvolvimento. Suas histórias de coragem e resistência servem como poderosos lembretes da capacidade do espírito humano de perseverar mesmo diante da adversidade. Ao concluirmos esta exploração do estado atual dos acontecimentos, convidamos você a refletir sobre as questões mais amplas que esses desenvolvimentos levantam. Como nós, como comunidade global, navegamos o delicado equilíbrio entre intervenção militar e resolução diplomática? Que lições podemos aprender da história para guiar nossas ações no presente? E como podemos apoiar aqueles pegos no meio desses conflitos, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas? Seu envolvimento e apoio são cruciais enquanto nos esforçamos para fornecer cobertura abrangente e análise dessas questões complexas. Nós encorajamos você a compartilhar seus pensamentos e perspectivas, promovendo um diálogo que transcenda fronteiras e nos aproxime do entendimento e da resolução. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada e esperamos continuar a conversa com você
em futuras atualizações. Mantenha-se informado, permaneça engajado e juntos vamos trabalhar em direção a um mundo onde paz e prosperidade estejam ao alcance de todos.